Vamos lá. Mudamos de celular. Vamos ver. Vocês vão comunicando pra gente aí, tá? Se tá travado, por favor. E aí? Tudo certo? Acho que pelo visto a Fiorella, ok por aqui também. Bora lá, então. Vamos Vamos lá. lá. Agora todos entraram, porque eu acho que não tava aparecendo ninguém, só tava aparecendo o Lu. Ah, A foto que a Fiorella me mandou, só era o Lu e escrito vídeo pausado. Então, vamos lá. Parece que nessa configuração tá rolando. então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos à nossa prática de hoje, da lição 76. Eu não estou sujeito a outras leis, senão às de Deus. Já observamos antes quantas coisas sem sentido te pareceram ser a salvação. Cada uma tem te aprisionado com leis tão sem sentido quanto ela mesma. Não estás preso por elas. Mas para compreenderes que isso é assim, em primeiro lugar, é preciso que reconheças que a salvação não está lá. Enquanto queres buscá-la em coisas que não têm significado, tu te prendes a leis que não fazem nenhum sentido. Assim, buscas provar que a salvação está onde não está. Hoje, ficaremos contentes por não poderes provar isso. Pois, se pudesses, estarias para sempre buscando a salvação onde ela não está e jamais a acharias. A ideia para o dia de hoje, mais uma vez, te diz quão simples é a salvação. Procura-a onde ela espera por ti e lá será achada. Não procures em nenhum outro lugar, pois ela não está em nenhum outro lugar. Pensa na liberdade que há no reconhecimento de que não estás preso a todas as estranhas leis distorcidas que tens estabelecido para salvar-te. Realmente pensas que morrerás de fome se não tiveres montes de tiras de papel verde e pilhas de discos de metal? Realmente pensas que uma pequena pílula redonda ou um pouco de líquido introduzido na tua veia por uma agulha pontiaguda afastará a doença e a morte? Realmente pensas que estás só, se não houver outro corpo contigo? É a insanidade que pensa nessas coisas. Tu as chamas de leis e as dispõe sob diferentes nomes
num longo catálogo de ritos que não tem nenhuma utilidade e não serve a nenhum propósito. Pensas que tens que obedecer às leis da medicina, da economia e da saúde. Protege o corpo e serás salvo. Essas não são leis, mas loucura. O corpo é colocado em perigo pela mente que fere a si mesma. O corpo só sofre para que a mente deixe de ver que é vítima de si mesma. O sofrimento do corpo é uma máscara mantida pela mente para ocultar o que realmente sofre. Ela não quer compreender que é a sua própria inimiga, que ataca a si mesma e quer morrer. É disso que as tuas leis querem salvar o corpo. É por isso que pensas que és um corpo. Eu sinto de repetir esse parágrafo 5. Essas não são leis, mas loucura. O corpo é colocado em perigo pela mente que fere a si mesma. O corpo só sofre para que a mente deixe de ver que é vítima de si mesma. O sofrimento do corpo é uma máscara mantida pela mente para ocultar o que realmente sofre. Ela não quer compreender que é a sua própria inimiga, que ataca a si mesma e quer morrer. É disso que as tuas leis querem salvar o corpo. É por isso que pensas que és o corpo. Não há outras leis senão as leis de Deus. É preciso repetir isso muitas e muitas vezes, até que reconheças que se aplica a tudo o que tens feito em oposição à vontade de Deus. A tua magia não tem significado. O que ela pretende salvar não existe. Só o que ela pretende esconder te salvará. As leis de Deus nunca podem ser substituídas. Dedicaremos o dia de hoje a nos regozijarmos por ser assim. Já não é mais uma verdade que queremos esconder. Em vez disso, reconheceremos que é uma verdade que nos mantém livres para sempre. A magia aprisiona, mas as leis de Deus libertam. A luz veio porque não há outras leis, senão as de Deus. Começaremos os períodos de prática mais longos de hoje com uma breve revisão dos vários tipos de leis que acreditamos ter que obedecer. Esses incluiriam, por exemplo, as leis da nutrição, da imunização, da medicação e da proteção ao corpo de inúmeras maneiras. Pensa ainda mais. Tu acreditas nas leis da amizade, dos bons relacionamentos
e reciprocidade. Talvez até penses que existam leis estabelecendo o que é de Deus e o que é teu. Muitas religiões têm sido baseadas nisso. Não pretendem salvar, mas condenar em nome do céu. No entanto, elas não são mais estranhas do que outras leis que insistes ter que obedecer para fazer com que te salves. Não há outras leis senão as de Deus. Afasta todas as tolas crenças mágicas hoje e mantém a tua mente em silenciosa prontidão para ouvir a voz que te fala a verdade. Estarás escutando aquele que diz que não há perda sob as leis de Deus. Nenhum pagamento é feito ou recebido. Trocas não podem ser feitas. Não há substitutos e nada toma o lugar de outra coisa. As leis de Deus dão eternamente e nunca tiram. Ouve aquele que te diz isso e reconhece quão tolas são as leis que no teu pensamento sustentavam o mundo que pensavas ver. Então, escuta mais. Ele te dirá mais sobre o amor que o teu Pai tem por ti, sobre a alegria sem fim que Ele te oferece, sobre o quanto Ele anseia pelo seu único filho, criado como seu canal para a criação, e que lhe foi negado pela sua própria crença no inferno. Hoje, vamos abrir os canais de Deus para Ele e deixar a sua vontade estender-se através de nós até Ele. Assim aumenta a criação infindavelmente. A sua voz nos falará disso, assim como das alegrias do céu, que as vou repetir. Hoje, vamos abrir os canais de Deus para Ele e deixar a sua vontade estender-se através de nós até Ele. Assim aumenta a criação infindavelmente. A sua voz nos falará disso, assim como das alegrias do céu que as suas leis conservam para sempre ilimitadas. Vamos repetir a ideia de hoje até que tenhamos escutado e compreendido que não há nenhuma lei senão as de Deus. Então, diremos a nós mesmos, como uma oferenda com a qual o período de prática é concluído: eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. Repetiremos essa oferenda hoje com a maior frequência possível, pelo menos 4 ou 5 vezes por hora, bem como ao longo do dia, em resposta a qualquer tentação de nos vivenciarmos como se estivéssemos sujeitos
a outras leis. É a nossa declaração de liberdade contra todo o perigo e toda tirania. É o nosso reconhecimento de que Deus é o nosso Pai e seu Filho está salvo. Então, vamos lá. Que presente. Aqui no parágrafo 8, ele nos orienta a começar os períodos de prática mais longos com uma breve revisão dos vários tipos de leis que acreditamos ter que obedecer. Breve revisão. E aqui ele dá alguns exemplos, né, das leis: nutrição, imunização, medicação, proteção, e por aí vai. Leis da cura, né, como a cura deve acontecer, o que você deve fazer obrigatoriamente para ser curado, para que esse passado que está na tua mente seja desfeito. Qual é a lei, né, que está aí na nossa mente? Leis da amizade, dos bons relacionamentos, reciprocidade. Então, esse primeiro momento a gente faz essa revisão breve. Em seguida, com a lição da mente muito firme na nossa mente, né? Com a lição do dia: eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. Nosso foco está em abrir os canais de Deus para Ele, né? E deixar a sua vontade estender-se através de nós até Ele. Manter a nossa mente quieta e posicionada, né? E diante de qualquer tentação, né, que a gente possa repetir mesmo a lição na nossa mente. Somente isso, assim. Como ele diz aqui, né? Em resposta a qualquer tentação de nos vivenciarmos como se estivéssemos sujeitos a outras leis. Pode ser que durante nosso próprio período de prática, a nossa mente ela se distraia, ela vagueie por outros, que a gente volte. Eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. Então, vamos junto. Eu vou colocar aqui, eu vou repetir a ideia. E vamos ficar aqui 15 minutinhos na nossa prática. Eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus.
Eu não estou sujeito a outras leis, senão as de Deus. Muito bem, vamos lá. Essa lição ela é muito importante. Essa lição ela contrasta, né, toda a nossa crença sobre as leis de sobrevivência do mundo com a lei da eternidade do céu, que são diametralmente opostas, né? Então, aquilo que o curso chama de leis do mundo, que é a quantidade de leis que o ego criou para sustentar a crença na separação, para sustentar que a gente é um corpo, para sustentar que para a gente ser salvo, nós temos que obedecer todas essas leis. Lei da economia, lei da medicina, lei da nutrição, nossa, não acaba, né? Não acaba. Então, o texto afirma que pensamos que nós precisamos obedecer a essas leis para a gente poder se salvar ou para a gente poder sobreviver. Obviamente que isso é uma crença do ego, né? Porque a gente não está querendo, nós não estamos aqui, né, buscando sobreviver nesse sonho, né? Nós estamos aqui porque a gente quer despertar desse sonho, né? E aí nós precisamos ir tirando todo o nosso investimento sobre essas leis do mundo, achando que essas leis são as leis que vão nos salvar, né? Então, qual é a função dessas leis do sistema de pensamento do ego, né? A função é proteger a crença de que somos corpos separados. Então, o ego quer que a gente acredite que o nosso corpo é frágil, que o mundo é perigoso e que nós precisamos nos defender o tempo todo. Assim, o mundo parece governado por essas leis. Mas o curso faz uma inversão de tudo isso. O curso diz que a mente projeta essas leis e depois acredita que está sujeito a elas. Por quê? Né? De novo, quando nós tivemos a diminuta insana ideia, né, de que a gente poderia se separar de Deus, nós projetamos um mundo fora da nossa mente. Para a gente não precisar voltar para a mente, né, aonde tem que acontecer a correção, porque nós ficamos com medo que Deus iria nos punir por a gente ter tido essa ideia, um pensamento que ele foi corrigido no mesmo instante, né? Então, quais são as leis de Deus? As leis de Deus, né, que nós podemos vê-las refletidas aqui no mundo, né, através, né, da nossa entrega, né, de tudo aquilo que nós estamos sentindo para o Espírito Santo ou para Jesus, as leis de Deus são leis eternas. É a lei do amor, da criação, da extensão, da liberdade, da felicidade plena. Então, as leis de Deus, elas dão eternamente, elas nunca tiram. A lei do ego, para você ter algo, você perde. Se você der, você fica sem. Nas leis do céu, na lei de Deus, é o oposto. Quanto mais você dá, mais você recebe, né? Então, Jesus aqui usa uma palavra muito importante que a gente vai ver, né, no livro texto também. Ele usa uma palavra magia, né, ou mágica, né, que são similares. E o que significa essa palavra? Significa acreditar que algo no mundo material tem o poder de nos salvar, né? Então, assim, enquanto a gente acreditar que nós somos um corpo, nós vamos estar sujeitos a essas leis do mundo, né?
Então, o que Jesus pede para a gente? Jesus pede para a gente não negar o mundo, não negar que a gente é um corpo, porque nós ainda acreditamos nisso, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ir buscando substituir, todo esse investimento de que a gente só vai ser salvo, né, obedecendo essas leis do mundo, né? Então, a salvação não está baseada no mundo, não está baseada nessas leis. A salvação está baseada em a gente se lembrar que nós não somos um corpo, a gente se lembrar que nós temos que voltar para a nossa mente aonde a correção para essas crenças todas tem que acontecer. A magia aprisiona, as leis de Deus nos libertam. De novo, não significa que a gente não vai se sujeitar a essas leis aqui no mundo. Não é isso. Mas é a gente não acreditar que são essas leis que vão nos salvar. Essas leis não nos salvam. A única lei que nos salva é a lei de Deus, porque ela nos lembra de que nós não somos um corpo, nós somos um espírito, né? Então, Jesus já está nos preparando para uma lição ali na frente que diz para a gente: eu não sou um corpo, eu sou livre, pois assim sou como Deus me criou. Então, o significado profundo dessa lição é que a gente não está sujeito a outras leis, senão as de Deus. Por quê? Não somos um corpo, não somos governados pelo mundo, nossa realidade é espírito, né? Então, por que a gente é governado pelo mundo? Porque o mundo é uma projeção da nossa mente e a gente acredita muito que nós estamos sujeitos, né, a essas leis do mundo. Então, que a gente possa, né, devagarzinho, ir entregando todas essas crenças para Jesus, para Ele desfazendo todo esse investimento que nós damos, né, para tudo que acontece fora da nossa mente, né, achando que isso é o que vai nos salvar, isso é o que vai me trazer felicidade. Agora sim eu sou feliz porque agora sim eu tenho isso. Agora eu sou feliz porque agora eu me curei de uma doença, né? Vamos lembrar que a doença não é no corpo, a doença é da mente. A mente que acha que se separou de Deus, a mente está doente. Obrigada, Lu. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Eu mudei aqui dois pontos assim que estão aqui na minha mente. O primeiro, quando ele diz no parágrafo 1, na sentença 4. Vou começar antes, assim. Já observamos antes quantas coisas sem sentido te pareceram ser a salvação. Cada uma tem te aprisionado com leis tão sem sentido quanto ela mesma. Não estás preso por elas, mas para compreenderes que isso é assim, em primeiro lugar é preciso que reconheças que a salvação não está lá. Nossa, isso é muito prático. A gente não reconhece isso pensando sobre isso mesmo, assim. A gente reconhece isso experimentando.
é preciso que reconheças que a salvação não está lá. E eu recebi uma resposta, e é tão perfeito, porque eu li umas 4 vezes esse parágrafo, eu acho, né? Porque caiu aqui e tal. E na última vez que eu comecei a ler, que a gente seguiu aqui, exatamente nessa frase, assim, me veio uma resposta de: essa é a paciência dele, a nossa com a gente e com os nossos irmãos. É preciso que reconheças que a salvação não está lá. Como que a gente reconhece? Indo até lá e tentando. Como que a gente reconhece isso? Muitas vezes é insistindo nesse sistema de pensamento que não tem nada para oferecer. Nada, nada, nada. Nem falha sequer de coisa alguma. Como que a gente reconhece? Ficando nele. Às vezes é ficando nele mesmo. Experimentando culpa que não acaba, medo que não acaba, ouvindo todos os argumentos extraordinários do sistema de pensamento do ego e reconhecendo num determinado ponto que não tá. Isso é uma experiência, né? Por isso que não realmente é inútil falar para qualquer um que pareça estar fora de nós. Escolhe de novo, faz outra coisa. Não, sai daí. Não, não é isso. Porque tem uma decisão ali de encontrar a salvação onde ela não está. E a minha parte é ver esse reflexo da mente, não da minha mente pessoal de Priscila, mas da mente, e reconhecer esse movimento. Bom, parece que tem aqui ainda a esperança de encontrar alguma coisa na culpa, de encontrar alguma coisa no medo, de encontrar alguma coisa nesses pensamentos insistentes de ataque. Parece que ainda há uma esperança de encontrar verdade nisso. Não tem. Não tem. Nada, nada, nada. Mas a gente precisa reconhecer mesmo. E aí entra a paciência de Jesus, que tantas vezes, né? Ontem eu e a Paty, a Paty trouxe isso, assim, a gente ficou olhando para essa paciência. O quanto isso às vezes nos incomoda. Porque é preciso mesmo que eu reconheça que a salvação não está onde eu penso que está. E ele espera pacientemente, gentilmente, até que a gente realmente desista. Não tem nada Travou, de né? nada. Voltou? Agora voltou. Não tem nada. E aí, pum, pum. Entrou algumas ligações aqui. É, não tem nada para mim aqui nesse lugar. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Quais são as consequências que eu me conto? Nossa, eu quero mais a paz de Deus do que mudar essas consequências. Quais são as histórias que o ego me conta? Que eu vou ser o quê? Qual que é a imagem que ele me conta? Eu quero mais a paz de Deus do que controlar isso, do que mudar isso. Tamanha é a confusão que eu não quero mais experimentar. E isso é uma decisão, mesmo assim, que nós estamos prontos a tomar a cada instante. Porque nada aconteceu. Nada aconteceu.
E aí tem uma outra coisa que me veio também, que ele tem trazido isso nas últimas lições. Esse convite, olha, põe a tua mente aqui, não põe a tua mente aí. Põe aqui, ó. Pensa na liberdade que há, no reconhecimento de que não estás preso a todas as estranhas leis distorcidas que tens estabelecido para salvar-te. Pensa na liberdade, pensa nisso um pouco, pensa na salvação, pensa na liberdade. Como será, Jesus, ser livre, viver sem medo, viver sem culpa? Pensa nisso, põe a tua mente nessa imaginação. A gente não fez a imaginação? A gente não acredita que a gente imagina? Pensa nisso, na liberdade. Ele tem trazido isso nas últimas lições. Pensa na liberação, pensa na paz desse lugar. Pensa na paz, pensa na... Nossa, como eu me sinto quando eu penso nisso, de que eu não estou sujeita a essas leis, de que não há nada que possa me parar, de que esse passado aqui pode ser interpretado de uma outra forma, tão amorosa, tão amorosa, tão amorosa, que a minha mente limitada sequer consegue conceber e imaginar. Como será viver em paz? Não importa o que aconteça. Pensa nisso. Pensa. Só que é um movimento. Ó, como isso é um movimento, é prático. É a gente com ele o tempo todo, decidindo e escolhendo de novo. Enquanto parece tomar café, enquanto parece tomar banho, enquanto parece trabalhar, enquanto parece fazer as coisas aqui no mundo. Pensa nisso. Põe a tua mente nisso. É quase que uma sala, é realmente uma sala de aula, é como se nós estivéssemos sendo educados pela primeira vez. Sabe? Repetindo isso com ele, aprendendo isso com ele. Pensa nisso. Não é isso aqui vai me parar, nossa, não tem saída para isso, nossa, isso aqui não tem solução. Há uma saída amorosa para isso aqui que eu agora não estou vendo, mas que como que deve ser, né? A resposta de Deus para isso, a liberação dele para isso. Pensa nisso. Pensa na liberdade dessa paz, né? Essa mente sem medo, essa mente sem culpa. Como pensa na confiança, em viver em confiança, na certeza de que tudo é perfeito. Experimenta, busca isso, essa confiança, essa paz. Nossa, isso está muito forte, assim, sabe? Assim, ó, põe a tua mente aqui. Não aqui, aqui não tem nada. Aqui, ó. Põe a tua mente nesse lugar. Quando a gente olha para o sistema de pensamento do ego, né, essas crenças e tudo que ele conta e todas as histórias, é uma devastação. Né? Sim, pelo menos é essa sensação aqui de devastação, tudo devastado e não tem mais nada. Então, volta, põe a tua mente em outro lugar. Isso é treino. Uma mente sem treino nada pode realizar. Nada pode realizar. Nada pode realizar. E repetir, sabe? Cada instante escolher, a cada instante mesmo, porque definitivamente a salvação não está lá. Não tem nada lá. Nada. E
Isso só limita mesmo. Só nos limita. E a maior lei, né, que parece a maior, a lei, né, que como o Lu trouxe, né, eu não sou um corpo, eu sou livre. A lei é eu sou um corpo. A lei é eu sou Priscila. Essa é a lei que eu tenho que seguir. Aí tudo que não parece Priscila, eu rejeito, né? Porque eu sou Priscila, eu tenho que atender a essa lei que eu chamo de ser Priscila. Então, eu não posso falar não para essa pessoa, eu não posso falar de determinada forma, eu tenho que ser sempre muito alegre, muito. Eu tenho que estar sempre falando coisas certas e boas, porque eu sou Priscila. E a lei de Priscila me exige que Priscila seja assim. E por aí vai, né? E aí tem a lei da Priscila espiritual, que é o que ele traz aqui. Sim, Priscila espiritual não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Priscila espiritual, ela tem que ficar quieta, no corpo, né? A Priscila espiritual não pode ter pensamentos equivocados. A Priscila espiritual tem que ter resposta para todas as perguntas. E mais, a Priscila espiritual tem que salvar todo mundo. Né? A Priscila espiritual tem que salvar todo mundo. Priscila espiritual não pode falar determinadas coisas, não pode pensar determinadas coisas. Então, são as leis. Né? Eu lembro que quando eu fazia as lives na Frequência do Amor, tinha alguns comentários que às vezes apareciam no ao vivo, né? Muito, muito legal, porque é um exemplo, tá? Assim, perfeito. Porque às vezes eu largava uns palavrões, assim, no meio da live. Ah, foda-se, a puta que pariu, Jesus. Ai, vai se fuder, Jesus. Isso, não pode falar isso. Isso é feio. Então, às vezes, aparecia essas demonstrações da minha mente, né? Nossa, não pode falar isso. Nossa, olha o que tá falando da lição, falando de Jesus, falando... É um reflexo da mente, querendo atender a lei de Priscila, estudando de um curso de milagres que fala de Jesus. Sendo que muitas vezes o que eu quero falar para Jesus é puta que pariu. Às vezes o que eu quero falar para ele é vai lá pra puta que pariu. Tem a lei ali, né, do que eu... São, nossa, muitas. Todas centradas nessa única. Eu sou um corpo, eu não sou filho de Deus. Logo, todo o resto se segue a partir disso. Então, pensa na liberdade. Pensa na liberdade. Pensa na liberdade, no reconhecimento de que você não tem que seguir lei nenhuma. Nada. Não é de forma prática, tá? As leis do mundo, que aí daqui a pouco, né? Passou isso aqui na mente. Ah, então vamos, né? Ixi, então, beleza. O ego, né? Beleza, então. É, sistema de pensamento. Essa é a lei. O sistema de pensamento do ego. É sobre essa lei que nós estamos falando. E isso na forma, às vezes, aparece de muitas maneiras, assim. É só a gente olhar no Instagram. Ó, você entra aqui no Instagram, são tantas leis de relacionamento, de cura, não sei o quê. Pelo menos é o que aparece aqui pra mim, né? Porque é o conteúdo da minha mente.
e de abundância, de prosperidade, de lei não sei o quê, de lei não sei lá das quantas, e relacionamento, e familiar, e tã. E se eu for seguir todas, eu tô lascada. Se eu for acreditar e falar, nossa, tenho que fazer isso, então tenho que fazer aquilo, não tem espaço para mais nada, não tem espaço para eu ouvir isso aqui, ó, abrir os canais de Deus para Ele. Porque eu vou dedicar tudo que existe para atender a isso, sendo que eu não sinto, sendo que eu não quero, sendo que não faz sentido para mim, sendo que nem é isso que vai me trazer a salvação. Então, nossa, como é libertador, sabe? Como é libertador. Pensa na liberdade, é nisso que eu vou colocar minha mente agora, sabe? E vamos muito juntos. E aí, uma outra também que me veio agora é, já que você tá perdoando, né? Nossa, você tá num caminho aí legal. De perdoar o mundo, né? De perdoar ideias de escassez. Então você tem que parecer diferente, né? Você tem que, já que você tá entregando, né? Todas essas coisas, esses relacionamentos, você tem que ter coisas melhores, relacionamentos melhores para refletir a cura da sua mente. Quem nunca, né? Aí a gente fica avaliando a cura pelos sintomas, né? Como a gente viu ontem até no grupo de estudos. Pelo que parece, que tá vendo, né? Fulano tá curado, porque olha a vida dele como que é. Eu não. Eu ainda tenho esse problema aqui, eu ainda tenho essa falta isso aqui ainda para mim, mas fulano não, olha lá. Olha aqui no Instagram, olha aqui como ele tá bem, como ele tá curado e eu não. Poxa, mas também fulano olhou para tudo aquilo, né, que eu não olhei. Porque para curar, né, eu tenho, né, Jesus, que, ó, olhar para tudo isso, investigar tudo isso, eu mesmo me curo, né? Então, olha lá. E aí eu entendo porque que me chegou uma frase ontem que eu até mandei um áudio para Paty, que eu ouvi durante toda a minha vida, entre aspas, né? Eu não vivo pela vista, eu vivo pela fé. Esse é um passo, assim, sabe, de liberação, assim, que eu quero muito receber. Desistir de viver pela vista, pelo que os olhos do corpo estão vendo. Né? Mensurar a cura, mensurar a dádiva de Deus no corpo, nas coisas, nos relacionamentos e falar, nossa, olha, tô vendo ali a presença do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Olha o que ela tem. Eu não vivo pela vista. Eu vivo pela fé, pelo meu poder de decisão, de experimentar que eu não sou um corpo. Que os olhos do corpo não veem. Se eu estou avaliando o meu processo de cura com os olhos do corpo, não tem cura, nunca. Não tem salvação. Porque os olhos do corpo não veem nada. Nada. Eles não são capazes de ver nada. Eu preciso da visão que realmente me mostra um outro jeito de ver mesmo. Desistir de procurar essa evidência de que o Espírito Santo está comigo olhando para fora, analisando as coisas que acontecem ou não acontecem, que chegam ou que não chegam, sabe? Nossa, eu tô assim, ó. Chega. É bom quando a gente chega sempre nesse lugar, né? É gostoso demais. Chega dessa história. Cansei. Cansei.
de ficar mensurando a quantidade de Espírito Santo que há em mim, de Deus que há em mim, olhando para Priscila. Faz sentido. Não faz sentido. Eu não estou sujeita às leis que eu fiz. E vamos muito juntos, sim. Nossa, obrigada por essa. E é bom eu ver, sabe, esses dos 2 últimos dias, 3 dias, foi ótimo, foi perfeito, para eu ver como que eu fico quando eu acredito. Reconhecer. Foi bom no sentido não de punição, de olha aí, não, é para eu ver que eu fico péssima. Eu não fico inspirada, eu fico, Reconhecer, né? Reconhecer. eu murcho, tal qual uma rosa. Eu murcho. Volta 2 vídeos da live. Volta lá 2 vídeos se você quiser ver uma rosa murcha. Tá? Sou eu, tava lá. Por quê? Porque eu tava identificada com o sistema de pensamento do ego. É assim que eu quero ficar? Não é assim. E eu tô falando isso pra mim mesmo. É pra mim isso aqui. Você murcha, ó. Você murcha. Uma rosinha que murcha mesmo. Então, não quero mais, Jesus. Vambora. Vambora. Ó, eu não estou sujeito, eu não estou sujeito, eu não estou sujeito, eu não estou sujeito. Cada instante, não estou sujeito. Tá aqui, não estou sujeito. Olha aqui de novo, eu não estou sujeito. De novo, eu não estou sujeito. Eu não estou sujeito. Não é à toa, né? Que ele tá mandando repetir isso É. 100 vezes por hora. Não é à toa. Nossa, é isso. Vamos junto, assim. Vamos junto. E assim, só para lembrar, tem rosa murcha que fica assim também, tá? Sim. Ai, é Essa isso. é uma imagem que sempre vem na minha mente, a do Pequeno Príncipe. Inclusive, parecia até alguma coisa para mim da relação dele com a Rosa. E eu tenho a sensação de que quando eu me identifico, é como se eu sentisse uma rosa dentro de mim, assim, ó. Murcha. Nossa, é uma Imediatamente. escuridão total, né? Não, obrigada. Já Obrigada. experimentei bastante. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Não foi bom até aqui, né? Não foi bom até aqui, não foi bom até aqui. Então, nada aconteceu e eu quero. Essa é a nossa oração, experimentar mesmo. Então, vamos muito junto mesmo. Vamos juntos. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade de lembrar, de conhecer mesmo. Isso. Seguimos, né? Muito bem, que Sem bom. arredar o pé do sistema de pensamento do Espírito Santo. É isso. Ótimo. Obrigado, Pri. Obrigado por você compartilhar conosco essa experiência. Isso que a Pri fez é exatamente, né, o que Jesus pede para a gente, essa honestidade. Uhum. Expressar aquilo que a gente está sentindo, né, demonstrando para Ele, para o Espírito Santo, que a gente não está em paz e que a gente quer enxergar o mundo de uma maneira diferente. Né? Como a Pri trouxe, a gente não vê com os olhos do corpo. Né? Então, para mudar essa percepção, nós precisamos de ajuda. Então, obrigado, Pri. Vamos junto. Ô, Daniela, eu vi que você deixou uma perguntinha aqui, como a gente, né, extrapolou um pouco, se você puder fazer um favor de mandar a pergunta para a gente lá no Olhos do Amor, no Instagram, eu respondo para você com o maior carinho mais tarde, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. Seguimos? Seguimos. Seguimos, vamos lá. A Célia escreveu: a luz veio em cima da Pri. Não tem Pri. É isso aí, todos nós. É Vamos isso juntos, aí. amores. Muito Bem, bem.
Aí Beijo, eu fecho a pessoal. live, né? Detalhe. Você que fecha, é. Um bom dia a Então, todos. bom Nos dia. vemos às 18 horas com a Rosa e com todo o time para fazer a segunda prática da lição. Beijo. Beijos.